Que bom estar com vocês de novo, para juntos aprendermos um pouquinho da Palavra de Deus. Eu sou a professora Glória, professora da classe de jovens da PIB de Irajá, e para mim é um imenso prazer estar com vocês para nós aprendermos um pouquinho mais do livro de Tiago. Pois é, estamos estudando o livro de Tiago, e o assunto de hoje é um assunto que vai pegar fogo, porque o assunto de hoje fala sobre a maledicência. Nós vamos ler o livro de Tiago no capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Palavra dura, né? Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Quem somos nós para dizermos a ele que ele está certo, que ele está errado? Nós hoje vamos conversar sobre isso. E eu vou começar lendo uma coisa para vocês, muito interessante, que diz assim: quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu tenho certeza que você aí do outro lado completou esse ditadozinho popular. E isso é verdade. Olha só que interessante. Antigamente era comum fuxico na janela. E havia sempre alguém da vizinhança que trazia todas as novidades do bairro. E trazia dessa forma: olha, não espalha, tá? Se alguém perguntar, nunca diga que fui eu que falei. Quem já não ouviu isso? Quando eu era criança, eu ouvia muito isso. E a gente sempre ficava assim, atento quando aquela pessoa chegava com as novidades para contar pra gente. E a fofoca, eu andei pesquisando, é considerada na história das sociedades como ferramenta social. Veja bem, as próprias sociedades se constituíram usando essa ferramenta não muito legal, que é de ficar falando coisas que nem sempre são verdadeiras, nem sempre são verídicas, que são informações que às vezes são levadas de forma errada, e essas informações determinam o rumo, até mesmo da própria sociedade, da vida em comum, para vocês verem como a coisa é ampla, como é uma coisa perigosa a questão da maledicência. Ela não afeta somente a sua vida, mas ela pode afetar a vida de outras pessoas e dessa forma afetar toda a estrutura de uma sociedade. Infelizmente, a gente sabe que a gente vai dar conta de tudo aquilo que nós tivermos falado. A Bíblia fala que todos nós vamos dar contas por toda a palavra ociosa que falarmos. O que é a palavra ociosa? É a palavra que não tem proveito, é a palavra que não tem serventia, é a palavra que não pode ser aproveitada. Quem nunca fez um comentário tendencioso, vamos fazer uma autoanálise. Quem nunca fez um comentário que não devia ser feito, quem nunca falou num calor de um aborrecimento, coisas que não devia falar. Quantas pessoas, quantas famílias estão sofrendo problemas desse tipo, em que as pessoas não se falam, não conversam, por uma fofoca, por uma palavra mal colocada anos atrás. Quantas pessoas não foram mortas por conta disso? É só nós nos lembrarmos de alguns casos que chegou até nós pela mídia. Podemos lembrar de uma pessoa que foi colocada na mídia que ela era uma sequestradora e num determinado estado isso aconteceu e as pessoas da comunidade pegaram essa pessoa e fizeram barbaridade, mataram essa pessoa e depois ficou comprovado que aquilo ali tinha sido uma informação errada, tinha sido uma fake news. Quantas fake news a gente tem visto na televisão? E essas fake news, elas giram em torno de todo tipo de assunto, de todo tipo de pessoa. A maledicência, ela não escolhe a pessoa para se propagar, não importa se você é artista, se você é uma pessoa mais simples, se você faz parte da política, todas as pessoas estão sujeitas a ter o seu nome envolvido em algumas questões que muitas vezes é mentira. Muitas vezes aquilo não aconteceu. Outro caso que nós podemos nos lembrar foi de uma escola base em São Paulo, que ela foi acusada de que estava acontecendo coisas terríveis dentro daquela escola, e a escola fechou, e foi horrível o escândalo, e depois ficou comprovado que aquilo não era verdade, que aquilo tinha sido uma calúnia. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, muita responsabilidade com aquilo que sai da nossa boca, porque da nossa boca pode sair bênção, Tiago fala sobre isso, mas da nossa boca também pode sair maldição. Que não seja pela nossa boca que saiam essas palavras de maledicência. Que nós tenhamos esse aprendizado de hoje e possamos colocar ele na nossa vida. Continuando, Tiago diz que se conseguirmos controlar a nossa língua, poderemos controlar todo o nosso corpo e mudar o rumo de nossas vidas. Ou seja, nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos.
Tiago fala sobre isso, que nós temos que ser responsáveis pelas nossas palavras, e essas palavras precisam ser palavras que edifiquem. Nós precisamos ter o autocontrole para podermos saber a hora de falar e a hora de calar. Tiago também diz que todo homem tem que ser pronto para ouvir, por isso temos 2 ouvidos, tardios para falar, temos só uma boca, tardios para se irar. Ou seja, o que ele quer dizer tardio? Vagaroso. Sentido de que, para nos irarmos, a gente tem uma rapidez enorme. Para sermos os detentores da razão, a gente tem uma rapidez de pronto para responder àquele que nos ofende. E Tiago nos convida a ser tardio no falar, a ser vagaroso no falar, a processar aquilo que está sendo falado, analisar, a ruminar antes de responder, antes de sair com uma palavra de ira, antes de sair com uma palavra maldizente. A gente precisa pensar. É aquele chefe no trabalho que quer roubar a nossa paz. São problemas dentro da casa, de família, com o marido, com o filho, que a gente precisa aprender a não maldizer, a não pronunciar palavras que venham a trazer uma carga, um peso sobre a vida daquela pessoa. E muitas vezes aquilo que falamos provoca estragos profundos que não podem ser revertidos. Isso é uma responsabilização nossa. E o Tiago continua dizendo que, na realidade, todos nós devemos nos preocupar com o que falamos o tempo todo, porque somos seres relacionais, nos relacionamos o tempo inteiro, somos imperfeitos, somos pecadores, e os nossos relacionamentos geram contendas, geram divergências, geram sentimentos, por vezes, se a gente não tomar conta, sentimentos de inveja, de raiva, de ira, e precisamos aprender a vencer o desejo de pecar contra o nosso irmão, quando surge um ponto de conflito. Nós nos relacionamos, nós não somos ilhas, nós somos seres relacionais, e nos relacionamentos é comum que haja divergências, mas precisamos ter um equilíbrio nas nossas relações, e também precisamos ter um equilíbrio nas nossas vidas quando nós somos alvo de algum tipo de maledicência, porque acontece também de nós sermos alvos de maledicência por conta de inveja, por conta de raiva, por conta do teu sucesso. Muitas vezes você atrai palavras invejosas, palavras maldicentes, e a gente precisa estar preparado para lidar com essas questões com calma e com mansidão, ok? Vivemos numa sociedade de fake news, de enganos, de relacionamentos virtuais, de afastamentos das relações, onde o amor vem se extinguindo. É uma verdade. Os relacionamentos são voláteis, ou seja, são inconstantes, são volúveis e sem aprofundamento. Se você me irritar, eu te bloqueio. Se você não fizer o que eu quero, te mando mensagens ofensivas e até parto para as ameaças. E se eu quiser mais ainda, eu até posso tomar uma providência mais drástica. Quantas pessoas são mortas por conta disso? As pessoas colocam as suas ameaças na internet e elas partem para trazer aquela ameaça à prática. E quando você vai ver a raiz do problema, às vezes era uma coisa mínima que poderia ter sido resolvida se uma das duas partes tivesse tido bom senso de pedir ajuda e de parar para conversar e para resolver. E a Bíblia fala sobre isso. Portanto, nós percebemos que as relações genuínas de amizade e de amor estão se acabando. E a Bíblia fala disso, quando ela diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Preste atenção. Ela diz que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Porque haveria uma multiplicação da impiedade, da iniquidade. As pessoas estão ficando muito iracundas, qualquer coisa elas perdem o controle, qualquer coisa elas ofendem. Hoje em dia você não pode nem pisar no pé de ninguém sem querer, que está arriscado a você apanhar. As pessoas estão muito voltadas para si mesmas, para seus quereres, para as suas vontades, e elas não estão deixando espaço para que o amor de Deus transborde no coração delas, para que o amor de Deus nos faça ser pessoas mais sociáveis, pessoas mais agradáveis, pessoas mais propícias a trazer o equilíbrio, a trazer a paz. As pessoas estão com uma raiva crescente dentro de si.
uma sociedade solitária, uma sociedade que as pessoas não andam mais juntas e as comunicações são frias, são feitas muitas das vezes por sites de relacionamento, são feitas pelo computador, as pessoas não se juntam mais para conversar, não aprendem mais a divergir e a entender que nas divergências a gente se constitui como pessoa, porque nós somos pessoas com pontos de vista diferentes. E aí parte para a maledicência, parte para querer acabar com a moral da pessoa, isso não está certo. Maldizer significa falar mal, murmurar, denegrir a imagem de alguém ou de algo. E, sinceramente, muitos de nós, pelo não conhecimento pleno da palavra, provavelmente temos feito isso um dia, não é mesmo? Estou aqui, me coloco junto com todo mundo. De modo geral, queremos viver da nossa própria maneira, e muitas vezes essas nossas maneiras nos afastam daquilo que a palavra nos manda fazer. Estamos sempre com a razão, não queremos ouvir ninguém. Isso é a verdade. Quando alguma coisa acontece, a gente discorda e a gente não quer que seja daquela forma, a gente parte para o quê? Para denegrir aquilo ali. A gente nem pensa se realmente pode ser bom, a gente já começa muitas vezes a colocar empecilhos em coisas se ao menos analisarmos. E às vezes a gente resolve ter situações de inimizades com pessoas que a gente nem conhece. A gente olha e diz, não vou com a cara daquela pessoa, não gosto do jeito dela ser, não gosto do jeito dela falar, e eu acho ela metida, enjoada. A gente já tece um julgamento, que é justamente o que Tiago diz, que nós não podemos fazer, porque o único juiz é o Senhor Jesus Cristo. O único que há de nos julgar a todos nós um dia é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente julga o nosso irmão, a gente se coloca no lugar de Deus. Isso é pecado. Agora, onde começou tudo isso? A gente sabe onde começou tudo isso quando a gente remonta lá para o jardim e a gente vê ali Deus dizendo para o homem que ele podia comer de tudo que havia naquele jardim, menos daquela árvore que estava no meio do jardim. Aquela não podia comer. E a Bíblia fala em Gênesis 3 que não podia sequer tocar, nem tocar e nem comer. E chega ali a serpente com um papinho furado. Então Deus disse que não podia comer de nada, não. Então olha só, pode comer sim, porque se você comer não vai acontecer nada. Os olhos de vocês serão abertos e vocês conhecerão o bem e o mal. E ali o homem cai no engodo da serpente, porque ela emite uma opinião mentirosa. O diabo emite uma opinião mentirosa acerca de Deus, porque não foi aquilo que Deus havia dito, não foi aquele comando que Deus havia dado. Então nós temos que ficar dentro daquilo que Deus diz que nós podemos fazer. Nós temos que ter esse entendimento de que a maledicência teve um começo e que a gente precisa entender que a maledicência vem do diabo, que é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio. Que princípio é esse? Justamente como nós vemos lá na criação. A gente já vê o erro dele quando lá em cima no céu ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Fala, subirei às mais altas nuvens e serei igual ao Altíssimo. Já em seu coração, ele já teceu pensamentos errados acerca do próprio Deus. E aí ele acabou trazendo essa proposta para a raça humana. E a raça humana aceitou esse pensamento maledicente acerca de Deus, que caiu em pecado. Mas eu quero dizer que a cura para o pecado se chama Jesus Cristo. Quando nós passamos a ter o conhecimento de Jesus Cristo, nós deixamos de ser pecadores? Não, nós continuamos a ser pecadores, mas nós não somos escravos do pecado. Nós temos entendimento de que há áreas da nossa vida que precisam ser modificadas, que há questões da nossa vida que precisam ser trabalhadas, e essas questões precisam ser trabalhadas com oração e com palavra, com leitura da palavra de Deus. Colossenses nos convida a isso, quando diz: despojai-vos de todas as coisas ruins que vocês faziam no passado, antes do conhecimento de Cristo, antes de conhecer a Cristo. Despojai-vos de toda a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente do falado, entre outras coisas, como a mentira. Despojai-vos, tira isso de você, porque agora, como uma pessoa que tem o conhecimento de Cristo, você não pode ter esse tipo de sentimento.
Você não pode se render a esse tipo de sentimento. Você pode até ter esse tipo de sentimento, mas você tem que saber dizer, não quero isto, não vou fazer isto, não vou maldizer o meu irmão, não vou pronunciar uma palavra de maldição contra o meu chefe porque ele me aborreceu. Não vou fazer isto, porque não agrada a Deus. Despojai-vos, tira isso da frente de vocês. A Bíblia proíbe a maledicência. A gente vê isso na Bíblia inteira. A gente vê no caso de Arão e a sua irmã Miriam, quando eles começaram a questionar a direção dada por Deus a Moisés. Começaram a falar, Deus também fala através da gente, não é só através de Moisés. Foram punidos, Miriam ficou leprosa, precisou ficar um tempo fora do ajuntamento, e Moisés teve que interceder para que ela ficasse curada. Temos vários outros exemplos bíblicos de pessoas que saíram da presença de Deus por murmuração, por contenda, por querer colocar uma filosofia sua que não era concebível com a palavra de Deus. Maledicência é um pecado contra a justiça de Deus, porque priva o homem ou a mulher do que eles valorizam mais do que ter um bom nome. Quando a gente fala da pessoa e denigra essa pessoa, a gente está fazendo uma coisa muito ruim, porque a gente está privando a pessoa daquilo que ela mais tem de mais precioso, que é o seu próprio nome, sua própria honra. E também, Tiago diz que é um pecado contra a lei. Por que é contra a lei? Porque é um pecado que vai estar ferindo a lei mosaica que Deus colocou. E justamente no 8º mandamento, que é aquele que diz, não dá falso testemunho. Não dar falso testemunho significa, de forma mais ampla, não testemunhar falsamente em juízo, dizer qualquer classe de mentira, murmurar, julgar mal ao próximo, revelar sem motivo seus defeitos, fazer comentários maldosos e qualquer tipo de afronta que venha denegrir e manchar a boa fama, espalhando calúnia sobre uma pessoa ou instituição. Não, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para produzir frutos bons, não para produzir esse tipo de coisa, né? E nós já vimos que tudo começou lá no Jardim do Éden, com um jogo de palavras maldicentes contra Deus. Não, eles certamente, não, vocês vão viver, com certeza. Deus já havia dito que eles morreriam. A palavra era curta e grossa, se comer morre. Mas aí ela vem com não é bem assim. Começa a colocar dúvida no coração do homem. A maledicência começa a colocar dúvida sobre as pessoas, colocar dúvida sobre as instituições, colocar dúvida sobre o trabalho que é desenvolvido, seja no governo, seja onde for. E aí as coisas começam a gerar uma contenda enorme e começa a dar problemas mil. E a gente entende que tudo começou por uma palavra mal colocada. Não é de hoje o desejo do homem de autossuficiência e poder. E daí vem toda a queda, querer caminhar e viver sem a direção de Deus, escolhendo seus próprios caminhos. Ok? Então nós vemos isso. O diabo falando mal de Deus aos homens, dizendo que não vai morrer não, vai dar tudo certo, pode continuar. E também vemos na Bíblia o diabo falando mal dos homens para Deus, como ele chegou diante de Deus, dizendo que Jó só era justo porque ele tinha tudo de bom e do melhor. Então ele falou, Jó, é claro que Jó é maravilhoso, tu dá tudo para ele, Deus. Tira tudo dele, para ver se ele vai ser fiel. E nós vimos que ele foi fiel sim, até o fim. E no final do livro de Jó, você vai ver que Deus restituiu dobrado tudo aquilo que ele perdeu. Por quê? Porque Jó tinha o coração dele em Deus e não nas coisas que ele possuía. Então a maledicência, ela provoca problemas terríveis. A gente já viu aqui alguns problemas terríveis que ela provocou. E a maledicência precisa ser retirada da nossa vida. Nós precisamos começar a aprender a viver as nossas próprias vidas e deixar as pessoas viverem a vida delas e abençoar essas pessoas. A Bíblia diz que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos maldizem. Ou seja, cada vez que você receber uma palavra de maldição, você deve orar por aquela pessoa, entregá-la na mão de Deus e pedir que Deus faça uma obra na vida dela. E nada de julgar, porque Deus é o único juiz e legislador. Só Ele pode julgar. A nossa capacidade humana, ela é mesclada pelo pecado. Nós não temos condição de fazer nenhum julgamento que possa ser considerado justo, nenhum julgamento que possa promover alguém ou desacreditar alguém. Essa não é a nossa função. A nossa função de pessoas que conhecem a Cristo é de edificar, é de levar as pessoas palavras que façam com que elas tenham esperança, levar as pessoas palavras que façam com que elas creiam em Deus e façam o seu querer, ok? Fugindo da maledicência, não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Cuidado com o que você fala, com o que você vê, com o que você ouve. Cuidado com as fake news. Cheque as informações antes de propagá-las. Há sites específicos
que você pode procurar, que vão checar essas notícias. Seja simples como a pomba, que a Bíblia fala, mas também ser prudente como a serpente. Eu tenho uma mensagem muito interessante que eu li, que é sobre uma xícara. A nossa vida é como se fosse uma xícara. E é uma alegoria muito interessante de um filósofo brasileiro muito conhecido, que é o Cortella. Ele fala sobre isso, que a gente tem que tirar do nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as coisas, as entradas e as saídas da vida. A gente tem que tirar do nosso coração tudo aquilo que é ruim, amargura, maledicência, raiva, ira, tirar da nossa vida. E nós devemos nos encher com os frutos do Espírito, com aquelas coisas que vão promover um crescimento na nossa vida, generosidade, palavras edificadoras, agradecimento, perdão, como precisamos perdoar, encher-nos com a paz, com a bondade, com a alegria, com a gratidão e com o amor. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Nós precisamos tirar a maledicência da nossa vida, porque nós não fomos criados com esse propósito. E Deus não quer que nós sejamos condenados por conta disso, ok? E ainda mais dentro do seio da igreja, isso não pode existir, porque a maledicência dentro do seio da igreja, ela quebra a unidade do Espírito Santo, porque fica difícil de trabalhar numa igreja dividida, onde as pessoas, em vez de estarem fazendo o serviço de Cristo, elas estão se maldizendo ali. Eu vou colocar para vocês um exemplo muito interessante que eu tenho, de uma amiga minha, de muitos anos, em que ela perdeu a sua filha no parto, e ela ficou com o bebê e com o marido da filha, e ela desejava muito ficar com a criança, mas não foi possível, o marido não permitiu. Houve um problema inesperado que ela não achou que aconteceria. Ela não achou em nenhum momento que aquele rapaz poderia privá-la do convívio com a sua neta, mas foi isso que aconteceu. E nós oramos e ela entrou numa luta muito grande para poder reverter essa situação, e no final das contas ela conseguiu reverter essa situação, conseguiu ter contato com a sua neta, conseguiu vê-la crescer. A menina agora tem 9 anos e ela conseguiu ter uma relação estabelecida de respeito com o seu ex-genro. Ele se casou novamente e ela, além de ser a avó da neta dela, que é filha dela com este rapaz, ela também é considerada avó dos filhos deste rapaz com a sua nova esposa. Para vocês verem como um coração transformado, como um coração disposto a vencer as intempéries da vida, pode, com o amor, transformar uma situação. Hoje, eles vivem em clima de paz. E ela teria todas as razões do mundo para maldizer, ela tinha todas as razões do mundo para se aborrecer com Deus, ela tinha todas as razões do mundo para não querer ver esse rapaz nunca mais nem pintado de ouro. Mas não foi isso que aconteceu. Deus foi trabalhando e em nenhum momento eu vi esta pessoa pronunciar nenhuma palavra de maldição contra aquele rapaz. E hoje eu vejo ela vivendo de forma tranquila, juntamente com ele, convivendo com ele, cuidando da neta, que é como se fosse a sua filha, que partiu, e com os filhos dele, que para ela também são como netos. Só Deus, só o amor de Deus no coração de uma pessoa pode fazer isso. Deus pode substituir palavras de maledicência por palavras de bênção e fazer com que a sua vida seja transformada. Eu creio que Deus pode fazer isso. Que Deus te abençoe, que Deus mude o seu pensamento, que Deus possa mostrar para você que a gente pode vencer situações consideradas impossíveis através da oração e através da fé em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe grandemente.